Uh. Yeah. Uh. Yeah. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós iremos apresentar o trabalho cujo tema é de extrema relevância no cenário jurídico atual, quais sejam os aspectos penais do Código de Defesa do Consumidor e a sua aplicabilidade aqui na comarca de Juiz de Fora. A princípio, cabe destacar que o Código de Defesa do Consumidor é uma das legislações mais importantes do nosso país, uma vez que ele visa assegurar os direitos do consumidor e trazer mecanismos eficazes para que esse direito de fato seja respeitado. O tema que escolhemos é de extrema relevância, uma vez que ele visa garantir a proteção do consumidor e das relações comerciais. E além dos seus aspectos civis e administrativos, o Código de Defesa do Consumidor também traz aspectos penais, cujo principal objetivo é punir as abusividades e as lesividades geradas ao consumidor, de forma a trazer um ambiente de comércio seguro e justo para todos. E entre os crimes previstos no CDC, podemos citar como exemplo a publicidade enganosa, a omissão de informações importantes, a comercialização de artefatos perigosos ou ilícitos, dentre outros mais que iremos abordar neste trabalho. Esses crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor são punidos de forma rigorosa, indo de penas que vão desde multa até a pena privativa de liberdade, dependendo da gravidade do fato cometido. E essas penas têm como principal objetivo garantir com que os fornecedores desses produtos e desses serviços atuem de forma ética e responsável, evitando que essas práticas lesivas acometam aos consumidores, como, por exemplo, a venda de produtos vencidos, a adulteração de produtos, a pirataria e dentre outros mais. E os aspectos penais do Código de Defesa do Consumidor não protegem apenas os consumidores das fraudes e enganações, mas também os próprios comerciantes da concorrência desleal, pois punem as distorções causadas pela livre concorrência feita de forma desleal, como o não seguimento das normas de segurança e o não seguimento dos padrões de qualidade exigidos aos produtos e serviços. A proteção à saúde, segurança e patrimônio do consumidor não é apenas individual, mas coletiva e necessária para todos. O Código de Defesa do Consumidor, previsto na Lei 8.078 de 1990, vai muito além da proteção dos direitos básicos dos consumidores. Ele não trata apenas sobre a qualidade dos produtos ou sobre as garantias ou ainda sobre a prestação de serviços, mas também estabelece punições penais para fornecedores que não cumprem a lei. Essas punições penais são resultado do entendimento de que punir condutas que, se tratadas com indenizações ou multas administrativas, não terão impacto suficiente para coibir abusos. Sendo assim, o ordenamento jurídico busca não só apenas punir esses agentes, mas também prevenir e educá-los dentro do mercado de relação de consumo. O antigo procurador de Justiça do Estado de São Paulo, José Geraldo Brito Filomeno, que também participou da comissão do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, reforça que essas punições penais são para aqueles fornecedores que agem de forma fraudulenta e não para aqueles que estão de acordo com a lei. Além disso, o CDC não pretende abranger todas as infrações possíveis, principalmente aquelas que são mais graves, como, por exemplo, aquelas que são relacionadas diretamente à vida, que são tratadas especialmente pelo Código Penal. Isso está expresso no artigo 61 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura essa compatibilidade com o Código Penal, com a Constituição Federal e com as leis específicas. Ao observar esse bloco de artigos do 61 ao 80 das infrações penais, é possível identificar que esses crimes são punidos com detenção, e detenção de no máximo 2 anos e ou multa, não ultrapassando esse limite e não punindo com reclusão. O que, na opinião de alguns especialistas, mantém a punição branda, já que a detenção ela exige a obrigatoriedade do início da pena no regime aberto ou semiaberto, se ocupando a punir delitos de menor gravidade, de menor potencial ofensivo, deixando a reclusão
para punir crimes de maior potencial ofensivo, podendo ter o seu início em regime fechado. Em resumo, o CDC não só abrange os consumidores no que tange a informação clara de seus direitos, mas também estabelece punições penais para fornecedores que agem de forma fraudulenta. Assim, o Código de Defesa do Consumidor se torna uma ferramenta essencial para a construção de um mercado de relação de consumo justo e equilibrado, tanto para os fornecedores quanto para os consumidores. Os artigos 61 ao 74 do Código de Defesa do Consumidor abordam as infrações penais relacionadas às relações de consumo, estabelecendo sanções às práticas ilícitas cometidas pelos fornecedores. O artigo 61 determina que as infrações penais previstas no CDC são de ação penal pública incondicionada, permitindo que o Ministério Público atue independente de manifestação da vítima. O artigo 62 foi vetado e o artigo 63 tipifica como crime a omissão de informações claras sobre a nocividade ou periculosidade de produtos em suas embalagens ou na publicidade, prevendo uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos mais multa. Já o artigo 64 estabelece a obrigação de comunicar às autoridades e aos consumidores sobre essa nocividade ou periculosidade de produtos após a sua inserção no mercado, também com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Um exemplo real de infrações que podem corresponder a esses artigos está no acontecido em dezembro de 2024, em que o Procon de Juiz de Fora realizou a Operação de Boas Festas, durante a qual prendeu mais de 550 quilos de alimentos impróprios para o consumo em 12 supermercados. O supermercado Pais e Filhos, localizado na Avenida Rio Branco, teve 250 quilos de produtos apreendidos, enquanto o supermercado Mineirão teve 216 quilos de alimentos impróprios recolhidos. Essas infrações, elas correspondem ao artigo 63 do Código de Defesa do Consumidor, que penaliza a omissão dessas informações sobre a nocividade e a periculosidade dos produtos. Os artigos 65 e 69 do Código de Defesa do Consumidor prevêem infrações penais cometidas por fornecedores que prejudiquem consumidores, estabelecendo punições para suas condutas enganosas, omissivas ou perigosas. No artigo 65 do CDC temos: fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva, pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Um exemplo disso é um fabricante de alimento que não expõe na embalagem do produto que ali pode conter elementos, que provoquem a reação alérgica grave. No artigo 66 temos: fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos e serviços. Um exemplo disso é quando eu anuncio que um celular é a prova d'água, só que ele não é a prova d'água e talvez ele seja a prova de alguns respingos. Então, é uma informação enganosa que eu estou fazendo sobre o produto. No artigo 67 do CDC temos: fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Um exemplo são fábricas mesmo ou farmácias de remédios manipulados que prometem um emagrecimento rápido e sem comprovação científica. Elas apenas afirmam isso. No artigo 68 do CDC, temos que fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Um exemplo disso seria um anúncio que incentiva a prática errada do produto, mas vamos supor que ficou popular. Só que a prática daquela forma pode causar perigo ao consumidor e também aumenta o risco de acidente. Por fim, temos no artigo 69, impedir ou dificultar a fiscalização exercida pelo órgão público competente, pena detenção de 1 mês a 6 meses ou multa. Um exemplo disso são mercados, até que a gente vê em Juiz de Fora, que alteram às vezes a validade de alguns produtos ou escondem esses produtos que já estão vencidos, coisas do tipo, quando sabem que a fiscalização vai passar, No caso, poderia ser a vigilância sanitária. Então, esse artigo se aplica a essa prática. O
O artigo 70 do Código do Consumidor disciplina sobre o emprego de peça ou componente usada no reparo de produtos sem o consentimento do consumidor. Tal ato gera sanção penal de 3 meses a 1 ano e multa. Um exemplo seria levar meu carro ao mecânico para fazer a troca de pastilhas e eu mesmo utilizar uma pastilha que já foi usada sem o meu consentimento, o qual traria dano para o meu bem, menor durabilidade e risco ao produto. O artigo 71 do Código do Consumidor disciplina sobre utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas ou incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Um exemplo seria o fornecedor de serviço ou produto fazer a cobrança pelo meio digital, em uma rede social, expondo o consumidor ao ridículo. O artigo 72 do Código do Consumidor disciplina sobre impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Neste caso, seria o caso em que o consumidor iria até uma agência bancária, por exemplo, e os funcionários do banco impediriam ou dificultariam seu acesso aos seus dados presentes naquele banco, na sua ficha cadastral ou no banco de dados do próprio banco. O Código do Consumidor, em seu artigo 73, considera crime a conduta de deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante em cadastro, banco de dados, ficha ou registro que sabe ou deveria saber inexata. Trata-se do direito previsto no próprio CDC, artigo 43, parágrafo 3º, segundo o qual o consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastro, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias, comunicar a alteração dos eventuais destinatários das informações incorretas. O artigo 74 do Código do Consumidor disciplina sobre deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificações claras de seu conteúdo, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Esse se trata de um crime omissivo, onde o sujeito ativo, no caso o fornecedor, deveria fazer a entrega do consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido. Não entregando, comete o crime, a infração penal, de forma omissiva. O aspecto penal do Código de Defesa do Consumidor tem o objetivo de promover maior efetividade na prevenção de delitos, com base na desestimulação de condutas lesivas ao consumidor, bem como na punição mais severa e específica àqueles que aderirem à conduta. No entanto, apesar dessa motivação penalista do CDC, há críticas quanto à efetividade na proteção, à dificuldade na aplicação, à falta de clareza em algumas penalidades, bem como na falta de responsabilização de grandes empresas e na predominância das esferas administrativa e civil. Quanto à efetividade na proteção, alguns especialistas argumentam que as penas de detenção e multas são mais brandas e dificilmente inibem o cometimento de crimes contra o consumidor, além de que algumas penas de detenção podem ser substituídas por penas alternativas, culminando na redução do caráter punitivo. Ao que tange a dificuldade de aplicação, a fiscalização e apuração desses delitos dependem de órgãos como o PROCON, o que não possui competência para aplicar sanções penais, mas sim administrativas, o que pode dificultar a aplicação de penas de natureza penal a infrações cometidas por fornecedores. Para além, ao se tratar da falta de clareza de algumas penalidades, critica-se a abertura de margem de interpretações diversas, em que, por exemplo, no caso dos artigos 66, 67 e 68, que tratam, respectivamente, sobre a publicidade enganosa, abusiva, a promoção de publicidade que induz o consumidor a comportamento prejudicial à saúde e a omissão de informações essenciais, são criticados por serem vagos e subjetivos. Ademais, sobre a dificuldade de responsabilizar grandes empresas, a crítica inclina-se ao fato de que a aplicação de pena geralmente recai sobre pessoas físicas responsáveis de alguma forma pela empresa, como gerentes e diretores, e não sobre a empresa em si, dificultando a proteção de demais consumidores contra grandes empresas que adotam condutas que violam o Código de Defesa do Consumidor. E, por fim, critica-se a maior efetividade das sanções cíveis e administrativas do CDC em detrimento das sanções penais, em que alguns especialistas defendem a prioridade desses meios ao se tratar de problemas do consumo em detrimento
de uma proteção penal. Na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é realizada por diversas instituições que trabalham em conjunto para proteger os direitos dos consumidores. O principal órgão responsável por isso é a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de Juiz de Fora. Ele foi criado pela Lei nº 10.589, de 2003, e orienta os consumidores sobre os seus direitos, fiscaliza as relações de consumo e aplica sanções administrativas, com base em um regulamento que, até pouco tempo, era regido pelo Decreto do Executivo nº 8.281, de 2004. Além do PROCON, há também a Câmara Municipal de Juiz de Fora, por meio do serviço SEDCOM. Ele é coordenado pelo Centro de Atenção ao Cidadão, o CAC, e esse serviço está em funcionamento desde setembro de 2002 e tem como objetivo promover a conscientização sobre os direitos do consumidor, elaborar estudos para aprimorar a proteção efetiva dos direitos e defender os cidadãos em questões relacionadas a planos de saúde, aquisição de produtos, questões financeiras, habitação e serviços públicos. Um exemplo atual é o caso do PROCON de Juiz de Fora, que interditou a financeira Money Fácil, por praticar concessão de crédito ilegal e operar sem licença. Durante a fiscalização, foi identificado que a empresa não informava taxas de juros, acréscimos e prazos, e não disponibilizava informações sobre os riscos de inadimplência ou o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a financeira não possuía autorização do Banco Central para funcionamento. A documentação, então, foi enviada para o Ministério Público e a empresa teve 20 dias para apresentar esclarecimentos ao PROCON. O gerente do Departamento de Apuração de Práticas Infrativas destacou que a concessão de crédito irresponsável é um problema de saúde pública e afeta a dignidade do consumidor. Vamos lá, respondendo algumas perguntinhas feitas para mim acerca do PROCON. A primeira delas é, primeiramente, poderia nos falar um pouco sobre sua função no PROCON? Bom, eu atuei no PROCON como estagiária por 2 anos e a minha função era fazer a reclamação do consumidor. Então, o consumidor chegava ao PROCON, informava o que aconteceu, trazia de fato a sua demanda e eu era responsável por fazer a reclamação com base no que ele me passou, bem como informar para ele quais direitos foram violados e como seria, quais passos a gente devia seguir após a reclamação feita, o que poderia acontecer e o que poderia não acontecer, tá? Outra perguntinha, quais são os principais crimes contra o consumidor que o PROCON lida no dia a dia? Bom, eu vou citar 2 pelo menos, que é a cobrança indevida, principalmente de operadoras, era uma das reclamações que eu mais fazia, e vícios ocultos no produto. Então tinha muito dessas reclamações, eram as mais recorrentes de fato no PROCON, pelo menos que chegavam até mim. Outra perguntinha, como um consumidor pode denunciar um crime contra os seus direitos? Tem a plataforma Reclame Aqui, lá o consumidor ele consegue explicar tudo o que aconteceu também, fazer a reclamação. E tem o PROCON, que ele vai até o PROCON, marca um horário, faz a reclamação. Nós fazemos essa reclamação com base no que ele falou, conforme eu já expliquei, e encaminhamos para a empresa, que tem um prazo para responder de 15 dias. Se a gente não conseguir resolver com a empresa, ou ela responder e não concordar com o que a gente passou, a gente marca uma audiência para tentar resolver na audiência. Mas se a gente não consegue resolver, seja por via da reclamação, onde ele tem um prazo para responder, o fornecedor, ou pela audiência, porque muitas vezes o fornecedor não comparece, o próximo passo é a gente encaminhar, no caso, o consumidor para o juizado especial. Porque administrativamente a gente não conseguiu resolver, por exemplo, ou pode, conseguir. Tem muitas reclamações que são respondidas, tem muitas questões que são resolvidas em audiência, mas quando a gente não consegue resolver pelo PROCON, o próximo passo é o juizado especial, que lá já é judicialmente, eles vão conseguir de alguma forma, talvez tentar resolver a sua demanda. Mas no PROCON é assim, ele chega, faz a reclamação, a gente encaminha para a empresa tem um prazo para responder, e ela respondendo ou a gente tentando resolver, fica tudo registrado pelo PROCON. Não conseguindo resolver também fica registrado, a gente tem, fala para tentar ir para o juizado, demonstrar a tentativa pelo PROCON, mas sem êxito, para de fato tentar resolver a demanda. Então a gente tem esses passos dentro do PROCON.